Vamos lá, uma mulher de 28 anos, olha esse caso dela aqui, um caso clássico de anemia. Tá com cansaço fácil, tá com torpor, ela como se estivesse dormindo e mesmo com estímulos dolorosos, um beliscão ou verbais, ela não sai desse estado, só com estímulo físico vigoroso. Sonolência excessiva, tá grávida de 3 meses e 4 dias, não coloquei aqui, febre 39 graus, êmese, que é vômito, tem diarreia, tem mialgia, inflamação ali nos músculos, o volume muscular médio, vou explicar detalhe por detalhe, tá alto. Esse tal de HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, a concentração dela, concentração da hemoglobina corpuscular média, tá normal. Essas duas estão normais. Ela tem uma leucopenia, tem leucócitos, tem poucos leucócitos, linfocitose, então muitos linfócitos, plaquetopenia, uma baixa de plaquetas, aquela que ajuda na coagulação, e, respiro, hematócrito mais ou menos alto. Agora vou explicar milimetricamente o significado de cada coisa. Vamos começar da plaquetopenia, baixa de plaquetas, que ajuda a coagular. Ou seja, é fácil entender que também não vai ter trombo, né, ali para coagular. Então, eu posso dizer que na plaquetopenia, eu vou ter trombocitopenia, uma baixa de plaquetas, trombocitopenia. Isso pode ser gerado por agentes químicos, drogas, pessoal que faz quimioterapia, antineoplásicos. Você não sabe, neoplasia, aquela duplicação de células sem parar, anti essa neoplasias, e pode ser infecção de vírus. Ó, pra você ver. Pode ser isso tudo e pode ser infecção de vírus. Primeiro ponto, plaquetopenia. Quando nós falamos de hematócrito, 45% é o normal. Menos que isso é anemia, mais que isso é policitemia. E aqui o hematócrito está moderadamente alto. O que é hematócrito? É o volume de glóbulos vermelhos no sangue. Tem plasma também. Se tiver muito alto, é que esse volume está muito alto de glóbulos vermelhos. Se tiver baixo, o hematócrito ele está bem baixo, né? Ou seja, tem poucos glóbulos vermelhos ali nesse plasma do sangue. Interessante isso. Sobre o volume corpuscular médio, o que significa? Se a célula ela é maior ou se a célula ela é menor. Se ela for menor, é porque o volume corpuscular médio está baixo. Então, vai ser células microcíticas. O que eu tenho que entender? Se as células forem microcíticas, pode ser ferropriva, falta de ferro. Pode ser sideroblástica. O que é isso? Hemoglobinopatia, um problema ali nas hemoglobinas. Ou pode ser talassemia, tem alfa e beta, simples assim. Tem que entender isso aqui, se for micro. Se for macro, ela pode ser megaloblástica. Tá faltando vitamina B12 na vida dessa pessoa, vitamina B12, vitamina B9. Pode ser aplásica, pode ser hepatopatia. Eu vou para essa daqui, mas eu lembrei que eu não falei dessa. Hepatopatia tem a ver ali com o fígado, né? Que também vai estar relacionado com o baço. Você pode ter macrocítica, mas a aplásica aqui é rara, mas tem a ver com a insuficiência da produção ali da medula, na medula de células tronco, né? Bem raro. Quando a gente fala de hemoglobina corpuscular média e a concentração dessa hemoglobina, eu vou entender assim, quando ela estiver baixa, pode ser anemia ferropriva. Se essa concentração estiver baixa, da hemoglobina corpuscular média, vai ser anemia ferropriva. Agora, se estiver alto, pode ser esferocitose hereditária. As células vão ficar meio que em formato de esferas hemácias, os glóbulos vermelhos, e a membrana ali, né, de contato com a parte exógena, essa membrana vai diminuir, né? E é uma anemia hemolítica essa esferocite hereditária, como a falciforme e as talassemias. Legal. O que eu posso entender mais aqui? Eu está dizendo lá que é uma leucopenia mais linfocitose que tem nesse quadro. E eu vou lembrar que sempre que tiver uma leucopenia com linfocitose, é infecção viral. Agora, se fosse uma neutrofilia com linfopenia, é uma infecção bacteriana. Essa primeira aqui é um desvio para a direita, essa de baixo é um desvio para a esquerda. Poxa, interessante. Então, nesse caso aqui, com certeza é vírus. Eu tenho vários indicativos que isso é vírus. Eu tenho um indicativo que com o volume corpuscular médio está alto.
Nesse outro caso, eu tenho um homem de 58 anos, um senhor cansado, sonolento, icterícia esclerótica, ou seja, nas escleras, né? Lá no olho está amarelo. Hemoglobina tá baixa. O volume cospulamento tá baixo, então é microcítica. Poiquilocitose, vamos ver o que é isso. Tem codócitos aqui e a hemácia está em pouca quantidade. Pensa comigo que essa é fácil. Hemoglobina baixa, hemácia baixa, volume cospular médio baixo. Então a gente já tem aquelas opções. Microcítica, microcítica a gente pode ser ferropriva, sideroblástica, né? Talassemia. Tem essas opções. A hemoglobina está baixa, a hemácia está baixa. Então a gente já tem uma redução aí, né, do hematócrito. Interessante. Poiquilocitose é a variação na forma aí das hemácias, né? E codócito, o que é codócito? Codócito, ele está principalmente ou nas anemias ferropriva ou nas anemias de talassemia. A icterícia é uma característica própria da talassemia. E na talassemia, eu tenho a produção reduzida da proteína que vai formar as hemoglobinas. Tem uma modificação genética ali. Eu também tenho uma redução de glóbulos vermelhos. Com certeza eu estou falando de uma anemia microcítica, óbvio, e é uma talassemia, né? Não tem a ver aí com ferroprivo, não está falando de ferro e tem todas as características da talassemia, simples. A anemia falciforme, eu já sei que ela tem a ver com imunoglobulinopatia, é uma doença, um problema na hemoglobina, que ela se torna a hemoglobina S, que é uma hemoglobina anormal. O que eu tenho que entender sobre isso? Que é uma substituição do glutamato valina na posição 6 da cadeia beta. Explica. Tem a ver com uma mutação de ponto, GAG, que irá virar GTG. Ou seja, é uma mutação genética lá na cadeia beta que vai gerar essa hemoglobina S. Isso é importante. Isso vai aumentar a hemólise, ou seja, a destruição de células, né? Nós vamos ter células em formato de foice que vai dar problema no baço, vai dar um problema também na polimerização que vai acontecer ali da hemoglobina S, que vai fazer com que essa célula em formato de foice fique mais rígida, a membrana mais rígida e tenha esse formato aqui bem característico da anemia falciforme. Vou começar com a visão clínica agora. Lembrando que eu só falei que vai ocorrer uma polimerização aqui, mas eu não entrei nos detalhes que diz respeito a isso, que é desoxigenação, a concentração da hemoglobina S, enfim. Isso vai fazer com que essa célula adquira esse formato de foice. Uma nota aqui. Na visão clínica, eu vou lembrar que eu vou ter crise vaso-oclusivas, vou ter crise de sequestro, vou ter crise hemolítica, vou ter até uma crise dolorosa aguda e, claro, vai me gerar infecções, vai me gerar problemas neurológicos, complicações neurológicas, complicações pulmonares, complicações renais e até priapismo. Então eu vou começar aqui sobre a crise vaso-oclusiva, ou seja, pode ter um AVC ali, né? Tem um vaso sanguíneo, aí vai ter uma hipóxia, não vai entrar oxigênio no tecido, esse tecido vai morrer, essa pessoa vai sentir muita dor. Isso acontece, isso é relativamente normal para quem tem uma anemia falciforme. Você vai ter repetição de infartos no baço, que vai atrofiar o baço e vai causar uma fibrose. Poxa, o baço, ele filtra hemocaterese, ele tem antígenos, ele tem lá na artéria central adventícia com linfócito T, ele tem zonas com zona basal clara, zona apical clara, zona escura. Essas zonas vão ter linfócitos B, a apical clara vai ter linfócito B de memória e plasmócito. Então, se eu não tenho mais o baço, eu vou ter uma tendência de ter mais infecções, eu vou ter
diversos problemas porque meu baço está tá tendo esses infartos que eu já vou explicar o que é. Basicamente, esses infartos repetidos, que são reais, verdades, no baço, ele acontece porque os vasos sanguíneos do baço são muito finos e essas células em formato de foice, elas se unem, elas grudam uma na outra, vão obstruindo o vaso, eles vão se grudar na parede e vai causar um infarto, né? Uma isquemia ali no local. E aí você vai ter uma autoesplenectomia. Você está reduzindo o baço, né? Fibrose quer dizer que aquele tecido original dele está sendo retirado e substituído por um tecido de cicatriz que não vai exercer aquela mesma função. Agora falando sobre a crise de sequestro. Lá no baço, essas células começam a ficar presas, porque o baço filtra. Então, essas células que são anormais, formadas de foice, vão ficar aprisionadas no baço e vai gerar muito problema. Você vai ter uma esplenomegalia, o baço vai começar a trabalhar mais, ele vai crescer, você vai começar a ter diversos problemas de funcionamento do baço de novo. Poxa, o baço tem muitas funções. Quando eu for falar de crise hemolítica, eu vou lembrar que os reticulócitos eles vão aumentar. Quando eu tenho a lise, a quebra, né, dessas células em excesso, os reticulócitos geralmente eles aumentam. E inclusive se eu tenho reticulócitos aumentado, pode ser indicativo de anemia, que tem muitas células sendo destruídas. Isso pode gerar aqui, ó, icterícia, né? Você tem o aumento da hemólise, né? Essa crise hemolítica, o nome já diz. No doloroso agudo, você só tem que entender o seguinte: pessoas com anemia falciforme, elas vão ter, inclusive, internações muitas vezes de 2, 3, até 6 vezes ao ano, porque elas estão sentindo muita dor, muita crise vaso-oclusiva no corpo todo. É dor que a pessoa não aguenta mais, ela precisa ser internada. Uma questão interessante sobre a dor é que se a hemoglobina estiver muito alta e a hemoglobina fetal muito baixa, essa pessoa vai sentir ela vai ter cada vez mais crises de dor, talvez mais crises dolorosas e agudas, né? O frio, o álcool e a falta de água e o excesso de estresse pode contribuir também para essa crise. Quando nós falamos de infecções, poxa, o baço ele está sendo afetado pela anemia. Inclusive, a gente diz que os pacientes com anemia falciforme possuem o quê? Uma infecção crônica, né? Ela possui infecção crônica. Então, o corpo todo, né, durante longos períodos aí, vai ficar, né, o paciente que tem anemia falciforme aí, debilitado, fragilizado, vai afetar as células de defesa do corpo. Não vou entrar muito em detalhes, então, mas você tem um quadro de infecções no corpo. Você tem complicações neurológicas, pode ser o acidente vascular encefálico ou cerebral, a mesma coisa, devido às crises vaso-oclusivas. Você tem complicações pulmonares, né, na síndrome torácica aguda, você vai ter dispneia, a pessoa não vai conseguir respirar, muita dor, taquipneia, leucocitose, tá bem aumentado, né, os leucócitos ali, as células de defesa, tudo em razão desse quadro aqui, né? Você tem um quadro muito complexo de uma mutação, né, que não foi benéfica de certa maneira. A pessoa tem um quadro complexo que complica, né, sua sobrevivência num local que não tem um índice tão grande de malária. Mas mesmo assim a pessoa se sobressaindo no quesito que diz respeito a não ser afetado muito pela malária, olha o quadro que ela vai ter, a quantidade de dor, né? Não sei se é uma troca assim de sobrevida tão excelente. Quando eu falo de complicações renais, aí eu vou lá para a medula renal e vou lembrar do formato de foice. Lá na medula renal, nós temos anoxia, uma quantidade menor de oxigênio. Lembra, a quantidade menor de oxigênio ajuda nessa polimerização que vai formar
que vai ajudar nesse formato de foice, ou seja, a célula esse panorama vai ajudar a célula a ficar mais ainda nesse formato de foice, né? Tem o nome de falcização, afoiçamento, enfim, vai ficar mais no formato de foice. O pH ácido contribui para isso, e a hiperosmolaridade, né, a concentração do soluto, também vai facilitar esse quadro de células aí, né, em formato de foice. Quando a gente fala de hematúria, a gente tem que lembrar, né, quando a urina apresenta sangue, você tem que lembrar, né, que ali é uma região que filtra, então muitas dessas células vão ficar presas lá no rim, vão se acumular, vai ter crise vasoclusiva lá, né, muito vascularizada essa região. Então, por isso você vai ter a presença de hematúria. O rim vai ter que trabalhar mais, né? O rim vai ter que trabalhar mais. Então, você tem um quadro aí que o rim está com uma quantidade maior de tamanho, né? Quando a gente fala da insuficiência renal crônica, é por causa desse quadro, né? Começa com 23 anos. Então, começa com 23 anos de idade, com anemia falciforme, até 50, ou pode ir até, a pessoa pode ter isso com 50 anos se tiver só muitas hemoglobinas S, né? Enfim, nós temos o priapismo, não vou comentar muito, tem a ver lá com a crise vaso-oclusiva, né? Que é a ereção, né, sem vontade própria, com dor, né, da região genital masculina, né, devido a essa situação. Quando a gente fala de anemia falciforme, a gente fala de crise hemolítica, super interligado, né? O aumento dos reticulócitos, quando foi comentado, e você tem um aumento da 2,3 DPG, que ela, entre aspas, diminui a saturação ali do glóbulo vermelho, né, da hemoglobina, porque essa 2,3 DPG ela é responsável por fazer com que a hemoglobina libere oxigênio nos tecidos em volta de onde está passando essa hemácia. Outro ponto extremamente importante é a hemoglobina fetal. Um vídeo só para ela. Vamos pensar na hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal, ela é muito importante. Está no meu nascimento. Depois ela vai diminuindo. É normal. Agora, eu sei que a hemoglobina fetal ela tem uma menor afinidade com a 2,3 DPG. Ou seja, ela tem a tendência de segurar mais o oxigênio. Ok. Quando eu tenho uma alta de hemoglobina fetal, por consequência, eu vou ter uma baixa da hemoglobina S, que é a nossa hemoglobina da anemia falciforme. Quando eu tenho uma alta de hemoglobina fetal, eu vou diminuir as crises vasoclusivas, né? Vou diminuir as aglomerações. Quando eu tenho um aumento de hemoglobina fetal, né, eu vou ter na anemia falciforme, né, uma quantidade menor de dor, se eu tenho uma menor quantidade de crise vasoclusiva, eu vou ter uma menor quantidade de hipóxia e, por consequência, crises, né, com muita dor, principalmente aquela crise dolorosa aguda, né? Então, quanto mais hemoglobina F eu tenho, mais o quadro da anemia falciforme fica mais suportável, vamos dizer assim. Outra coisa, a cadeia gama de globinas que produz a hemoglobina alfa. Ó, esse caminho. E na anemia falciforme, essa cadeia gama pode ser ou aumentada para produzir mais ou reduzida da hemoglobina F. E não um caso. Quando eu falo da parte medicamentosa, hidroxiureia, poxa, eu tenho que lembrar que ela vai liberar aí para nós o guanelato ciclase solúvel. Qual é a função dele? Uma pausa. A hidroxiureia vai ajudar quando eu tenho homozigose, né? Na anemia falciforme. Ajuda também nos outros casos, mas de maneira individual, um acompanhamento médico. Estou tendo muitas crises dolorosa aguda e estou tendo que internar 6 vezes no ano. Poxa, entra com hidroxiureia. Caso contrário, a hidroxiureia vai ajudar muito esse pessoal aqui que tem homozigose, né, completa.
Então, voltando para o granulato ciclado solúvel, ele vai aumentar as hemoglobinas fetais. Poxa, você já sabe o que ela faz. E ela vai aumentar também o N-óxido nítrico, que é um vasodilatador que vai ajudar na circulação, né? E vai impedir a adesão nas paredes do vaso sanguíneo da célula falciforme. Efeito Bohr. Não posso deixar de falar sobre isso. Nós temos o desvio para a direita e nós temos o desvio para a esquerda. Então, desvio para a direita, desvio para a direita. O que isso significa no efeito de Bohr? Simples assim. Quando o desvio é para a direita, está diminuindo a afinidade. Eu tenho uma baixa saturação de oxigênio, o pH está ácido, está baixo, está ácido. O oxigênio ele está indo para os tecidos. Lá no tecido, né? Está tendo a produção de CO2. Está tendo a produção de CO2, está ácido, né? Uma respiração anaeróbica produz o 2,3 dpg. Então, nesse caso, eu tenho a pressão de O2 alta, muito ácido, concentração de ácido, temperatura alta, e eu tenho um alto de 2,3 dpg na direita. O contrário é para o desvio à esquerda, que aumenta a afinidade com o oxigênio. É interessante destacar que a hemoglobina fetal ela tem uma baixa afinidade com 2,3 dpg, então ela tem maior afinidade, entende? Ela tem maior afinidade. Beleza, esse daqui é o efeito de Bohr. Pode ver que é justamente o contrário, o desvio à esquerda do desvio à direita. Quando eu falo do efeito Haldane, né, eu tenho uma alta concentração da saturação do oxigênio no sangue, né? E toda vez que eu tenho uma alta saturação de oxigênio ali no sangue, eu tenho uma tendência natural de que esse CO2, seja eliminado. Esse é o efeito Haldane, simples assim. How do you make... Como que isso acontece? Veja, o tecido, lá no tecido tem CO2 e água. Com a anidrase carbônica, de maneira bem simplificada e resumida, eu vou formar o ácido carbônico, com a anidrase carbônica. Aí eu vou ter uma série de reações aqui que vai produzir, por exemplo, o bicarbonato e outros compostos. Parte desses compostos aqui vão estar no pulmão que vão formar anidrase carbônica. Mas para um entendimento rápido e de maneira superficial e simples, essa anidrase forma o ácido carbônico que vai formar o bicarbonato, que por fim, né, o interesse real é eliminar o CO2 ali no alvéolo. Então todas essas reações é para tirar o CO2 e colocá-lo lá no alvéolo para ele ser eliminado na expiração.